Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo aí a análise do jogo Internacional 2, Bahia 0. Jogo realizado essa tarde no Beira-Rio. O Inter venceu, terceira seguida, né? Fez 2-0 no Bahia, gols do Yuri Alberto e do Rodrigo Dourado, e deixou o Bahia na zona de rebaixamento. O Inter com 32 pontos, é o sétimo colocado, um ponto atrás do Corinthians, que está no G6. O Bahia segue com 23 pontos com essa derrota, 17º colocado na zona do rebaixamento, na zona da degola. Vou contar tudo sobre o jogo, mas antes eu peço a você, hein? Te inscreve no canal, Sei que a torcida do Bahia aí está de cabeça cheia, cabeça quente, mas, né, dê joinha aí, que sempre apoia o canal, e deixa o seu comentário aí. Quero saber o desabafo da torcida do Bahia, quero saber a alegria da torcida colorada. Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Bahia entra na zona de rebaixamento. Eu havia avisado na live que fiz hoje à tarde, eu havia avisado que se o Bahia não pontuasse, ia cair para a zona da degola. E acaba acontecendo porque o Juventude venceu, o América Mineiro empatou e o Bahia não somou nenhum pontinho. Aí foi para a zona do rebaixamento. Foi a terceira vitória seguida do Internacional, né? Tinha vencido o Sport e tinha vencido o Fortaleza. Agora são 8 jogos de invencibilidade do Internacional. Yuri Alberto foi bem, marcou mais uma vez, né? Patrick foi mal. Patrick não conseguiu as vitórias pessoais que caracterizam o seu estilo de jogo. Patrick foi uma das peças negativas do Internacional. O Internacional, que teve mais posse de bola, teve domínio do jogo, mas criou poucas chances, né? Principalmente no primeiro tempo. Circulou muito, rondou a área do adversário, mas criar chances de gols, que é bom, pouca coisa. Depois do primeiro gol, explorou aí os contra-ataques. Aos 5 minutos, a lesão de Rodriguinho, entrou Gilberto e o Bahia com 2 centroavantes, atuou com 2 pontas, né? E o Mugni centralizado no meio. O Mugni foi bem, né? Foi um dos poucos que se salvaram, inclusive, tá? Com 2 laterais ofensivos, então o Bahia teve uma característica muito ofensiva, mas chegou pouco ao ataque. Faltou criatividade para o Bahia. E no jogo de hoje, o Bahia voltou a sofrer com uma falha que não é de hoje, né? A bola aérea. Yuri Alberto e Dourado subiram livres para fazer os 2 gols, e em ambos os lances, né, falhas individuais e inclusive coletivas também. No primeiro gol, por exemplo, o Lucas Fonseca chega atrasado na marcação. No segundo gol, Lucas Fonseca de novo deu o passe aí errado, né? O que originou aí o escanteio, que depois foi cobrado. A bola sobrou para o Vitor Cuesta, que colocou na cabeça do Dourado. O Dourado subiu livre. Ele e o Guerreiro subiram e o Dourado acabou tocando a bola e marcando o gol de cabeça. 2-0 para o Internacional, e eu quero olhar esse jogo pela ótica do Bahia. De quem foi a maior culpa pela derrota do Bahia que o coloca na zona de rebaixamento? Pois eu digo, primeiro lugar, Dabov tem culpa, sim senhor, nesse resultado. Primeiro que escalou mal. Pergunto a você, Oscar Ruiz fez o que no jogo? Tá merecendo a titularidade? Depois teve o lance, né, com o Rodriguinho, saiu machucado. Eu vi e revi o lance e não houve contato nenhum. Né? Então há, por parte da torcida, que isso está cheirando a não querer jogar. Corpo mole? Migué? Foi ao girar o corpo? E aí vai ficar essa dúvida na cabeça do torcedor. Rodriguinho não quis jogar. Será? Rodriguinho, acredito eu, que seja profissional a ponto de não fazer esse tipo de migué. Não está recebendo salário, não vou jogar. Será esse o pensamento do jogador? Não só Rodriguinho, outros jogadores foram mal. Rodriguinho não teve nem condições de mostrar o seu futebol, saiu aos 5 minutos, entrou Gilberto, né? Mas outros jogadores ficaram aquém das expectativas. Isnaldo, muito mal, não produziu nada, sumido. Capixaba, horrível. Ruiz, acho que foi o pior em campo. E o Lucas Fonseca rivaliza com o Ruiz para ser o pior em campo. Entregou
os 2 gols praticamente, né? Os 2 gols. Depois o Dabov tirou ele para colocar aí o Gustavo Henrique. Por que já não começou com o Gustavo Henrique, seu Dabov? Por que insistir com o Ruiz? Já não deu para ver que o Ruiz não rende, mas ele tem, né, um apreço pelos estrangeiros do grupo, como o Isnaldo, como o Ruiz, como o Mugni. Mugni não foi mal, mas também não foi nenhum craque dentro de campo. Próximo jogo, tem alguma esperança de voltar o Rossi, o Índio Ramírez pode jogar algum tempo aí, né? Quem sabe o Raí Nascimento também, tá? Índio Ramírez pode voltar justamente quando o Bahia precisa de alguém que possa dar maior criatividade ao meio de campo. Porque hoje não se viu criatividade nenhuma nesse Bahia, nenhuma. O Inter jogou mal e o Bahia conseguiu ser pior ainda, já vou falar disso. Mas obviamente que o maior culpado não é o Dabov, é a diretoria do Bahia, que coloca um elenco à disposição do treinador que não é satisfatório. Encheu o time de transição, de contratações que não podem ser aproveitadas no time principal. Além das contratações que fez para o time feminino, que eu nem vou entrar nesse mérito. Aí o Dabov, que demora para mexer no time, e quando mexe, vem com Galdesani e Tony Anderson. Aí é para matar qualquer torcedor, para tirar qualquer esperança do torcedor do Bahia. O que você vai conseguir com Galdesani e Tony Anderson precisando virar o jogo de 2-0? E outra coisa, seu Dabov. Outra coisa, seu Diego Dabov. Por que tirou o Lucas Araújo, que estava bem, né? Ele conseguiu recuperar o futebol do Lucas Araújo, e agora, do nada, escala o Edson. Tem peças, inclusive, que não dá mais. Maicon Douglas ser banco do Oscar Ruiz, tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Isnaldo, que coisa mais horrível. O jogo começou com o primeiro tempo aí, com pouca criatividade de ambas as equipes. O primeiro tempo do Inter não foi bom, e o Bahia conseguiu ser pior do que o Internacional. Edson mal, por que Edson e não Lucas Araújo, que vinha bem? Já falei sobre isso, né? Edenilson e Patrick estavam mal no jogo, né? Tyson cometendo muitos erros e Yuri Alberto abandonado. Até que aos 38 minutos teve a cobrança de escanteio, bela cobrança do Edenilson na cabeça do Yuri Alberto. Time que tem centroavante é outro nível, né? E novamente funcionou a parceria aí do Yuri Alberto e do Edenilson. E Diego Aguirre, que é defensivista, né? Notoriamente ele gosta de jogar no contra-ataque, né? Colocou 2 volantes, né? O Dourado e o Lindoso, e se fechou na marcação. O que fez o diferencial foi a presença de um grande centroavante chamado Yuri Alberto. O Inter não jogou bem e o Bahia conseguiu ser pior que o Internacional. Bahia faceiro, colocou só um volante, Ruiz e Isnaldo, os piores em campo, juntamente com o Lucas Fonseca, tá? E com isso o Inter não correu maiores riscos. E atrás do placar, no segundo tempo, o Bahia começou pressionando. Aos 23 minutos, Gilberto de cabeça, uma extraordinária defesa do Daniel. Que defesaça fez o Daniel. Aos 29 minutos, Dourado de cabeça, né? Novamente o cruzamento na medida do Victor Cuesta. E aos 35, Yuri avançou, chutou forte, numa boa defesa aí do Klaus. Aos 38 minutos, Nino Paraíba cruzou e Rodallega de cabeça para fora. Mostrou pelo menos indignação, né? Ficou indignado por ter perdido uma bela oportunidade. E eu falei na live hoje à tarde, que o Bahia tinha que pontuar. Perdeu, caiu para o Z4. No Inter, os melhores em campo, o goleiro Daniel, né? Seguro, fez uma belíssima defesa. O lateral esquerdo, Paulo Vitor, gostei muito desse jogador, muito melhor que o Moisés. E o Gustavo Maia, que entrou, ficou pouco tempo em campo, jogou, 10, 15 minutos, mas mostrou que
é imensamente melhor no momento do que o Patrick. Está merecendo a titularidade. Claro, é um guri, não dá para se julgar em pouco tempo, né? Mas mostrou personalidade, deu umas pedaladinhas, arriscou o gol. Belo jogador, hein? Gustavo Maia pode estar pintando aí um novo titular no Internacional. No Bahia, salvou-se o Rodallega, né? Pouco abaixo o Gilberto e num terceiro nível, vamos botar assim, o Nino Paraíba, que pelo menos, né, foi mal na defesa, mas no apoio, pelo menos tentou, né, cruzou principalmente no final, e Mugni também se salvou, tá? O Mugni teve inclusive um lance na esquerda, que ele dá um cruzamento, e por pouco que o Bahia não marca, né? O resto, tirando o Klaus também, que, né, foi bem, o Klaus foi bem, não comprometeu pelo menos, né? O resto não dá para dizer muito a favor. No Bahia, se viu-se um time aí sem nenhuma criatividade, tá? Sistema defensivo deficitário, os dois laterais mal defensivamente falando, né? Nino Paraíba no apoio foi bem. O primeiro gol, defesa para, Yuri Alberto cabeceia livre. No segundo gol, a entregada de Lucas Fonseca e Dourado também cabeceia livre, ninguém sobe com ele. Esse foi o resumo do jogo de hoje. O Internacional não jogou bem, o Bahia conseguiu ser pior ainda. Tá? Então, um time que não tem criatividade, um time que tem um sistema defensivo que não funciona, os dois laterais mal defensivamente e a grave falha no jogo aéreo. E a pergunta que fica: conseguirá Dabov dar a volta por cima e tirar o Bahia dessa condição de zona de rebaixamento, de queda para a Série B? É a pergunta que fica. Porque o Dabov já teve tempo suficiente para saber quem joga bem, quem joga mal, quem pode estar no time titular, quem não tem condições. Eu acho que Oscar Ruiz já passou da hora, não está merecendo a titularidade. Está na hora de Dabov definir os seus 11 titulares. Bahia tem mais uma chance de se recuperar agora contra o Ceará em casa. Quem sabe com a volta do Índio Ramírez, quem sabe com a volta do Rossi, quem sabe com a volta do Conte. Então são notícias boas que podem estar pintando aí pelos lados do Esquadrão de Aço. Foi o que eu vi do jogo. O Bahia cai para a zona de rebaixamento e eu pergunto a você, torcedor do Bahia: terá forças para sair dessa condição? Fica a pergunta para sua reflexão. A todos, um bom finalzinho de domingo, uma boa semana, beijo no coração e fique com Deus.